ou o teu povo para te ofertar alguma coisa. Tudo vem de ti, tudo é teu, tudo volta para ti. Então que nós possamos ter isso em nosso coração e que toda promessa atrelada a este princípio se cumpra em nossas vidas para a glória do teu nome. E nesse momento fala conosco, exorta-nos, edifica-nos, alicerça-nos na tua palavra, transforma-nos nessa manhã. Em nome de Jesus, a igreja diz, e a igreja diz, olhe para alguém com muito carinho e faça uma afirmação para ela dizendo assim: não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Diga mais uma vez: não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Diga: 2025 já acabou, é outro ano. Amém, irmão? Glória a Deus. João capítulo 8, a partir do verso 29. João 8, a partir do verso 29, é uma reflexão para nós aqui nessa manhã. Aleluia. Eu tenho uma aliança que foi feita por Deus, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, aleluia, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Aleluia. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo, a primeira coisa que nós nos deparamos é sobre aquilo que Ele fez por nós, o seu sacrifício, o seu sangue derramado. Temos um entendimento de que Ele foi tão maravilhoso, que deu a sua vida por nós. Passamos a amá-lo, a adorá-lo, mas talvez seja um dos piores momentos internos. Por quê, pastor? Porque é onde começam as crises de identidade. Nós não temos que ser raso na nossa interpretação. Não temos que ser raso. Estamos em um culto, e você que conhece a palavra sabe muito bem, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você é convencido primeiramente pelo Espírito Santo de que você não teria condição de se auto-justificar, mas você é justificado pelo sangue do Senhor. E depois da justificação, você, direcionado pelo Espírito Santo, é levado a viver aquilo que nós chamamos da santificação.
uma das coisas básicas da teologia sistemática é a justificação e santificação. E muita gente não entende isso. Isso é uma ação do Espírito sobre nós, aonde nós somos convencidos do nosso pecado e entendemos que não temos condições de nos justificar, mas somos justificados pelo sangue. Depois de entendermos que a justificação é pelo sangue, somos conduzidos ao ambiente da santificação. E nesse ambiente da santificação, uma coisa que Jesus, através do seu Espírito Santo, vai fazer para você, comigo, é mostrar exatamente quem nós somos. É mostrar exatamente a nossa essência. É mostrar exatamente aquilo que seremos sem Ele. Porque a Bíblia nos alerta a viver em constante oração. Porque tem pessoas que, se sair desse ambiente, ele torna facilmente a ser o que era. Porque a Bíblia nos direciona a conhecer, e não apenas conhecer superficialmente, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque literalmente, todos os dias, o Senhor trata algo no meu e no teu coração. Paulo, cheio do Espírito Santo, e de uma forma bem cirúrgica e precisa, ele fala a seguinte expressão: você que está de pé, cuide-se, para que você não caia. Revelado por Deus, Jeremias, ele vai expressar que a causa de nós não sermos consumidos, meu Deus, são as misericórdias do Senhor, que não tem fim e se renovam a cada manhã. Paulo compreende, carta aos Romanos capítulo 5, depois você lê na sua casa, que nós só estamos de pé, só temos a vida, porque Ele morreu por nós. E é interessante nós entendermos que, quando nos encontramos com o Senhor, conhecemos muito bem o texto de Coríntios 5,17, 2 Coríntios, ora, se alguém está, aonde? Não é estar com, se alguém está em, a expressão verbal aqui não é estar com Ele, é estar nele, acordar com Ele, estando nele, caminhando nele, desfrutando nele, aleluia. Porque muda. Tem pessoas que só o fato, eu quero falar meio portuguesado, enrolou tudo. Só o facto de estar com Ele, parece que é o suficiente. Eu faço a minha oração toda manhã, Senhor me protege, me guarda, me guia. Eu leio um salmo por dia, legal. Eu vou para o culto todo domingo, legal. Assim como esses homens faziam. Assim como esses homens tinham o hábito de sentar e falar da palavra. E Jesus olha para eles e Ele traz uma primeira certeza do seu coração. Aquele que me enviou, o Pai, Ele não me deixa só. Ele traz uma convicção do seu coração. Porque eu faço o que lhe agrada. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Responda para você nesse momento. O que tem na tua cachola, na tua mente? Qual o conceito bem definido sobre
agradar ao Senhor. Uma das coisas que agrada ao Senhor é uma pessoa com fé. A palavra de Deus diz, carta aos Hebreus capítulo 11, sem fé, verso 6, é impossível você agradar a Deus. Pois todo aquele que se achega tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Diga, a minha fé agrada ao Senhor. E é interessante que nesse momento de se achegar a Deus, que através do Espírito Ele te mostra o quão sujo nós somos, impuro. Mas Ele fala assim, Carol, Everton, eu estou olhando para vocês, vocês são meus filhos, eu amo vocês, vocês tiveram um encontro comigo, Ele fez isso com todos nós. O que passou, passou. As coisas velhas já passaram. Tudo se fará novo. Os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Passou. Eu poderia mandar você olhar para alguém e falar, mas olhe para você mesmo. Como é que você se enxerga? Exatamente como era antes? Ou você compreende que você literalmente tem a oportunidade de fazer tudo novo? Como é que está a tua identidade em Deus? Eu sou o mesmo de antigamente. Observe que muitas pessoas ainda continuam caminhando doente, porque elas não conseguiram enxergar em si a nova vida em Cristo. E isso é tão real, que nós corremos risco de já estar no ano de 2026 e estar lamentando por aquilo que aconteceu em 2025. Isso é tão real, que nós estamos tendo a oportunidade de viver um novo ano, mas com o mesmo comportamento do ano passado. Todos os dias, o Senhor nos dá uma oportunidade de viver algo novo. Se você fizer coisas novas, você terá novos resultados. Analise-se e veja se você está vivendo um ciclo repetitivo. Poxa, parece que é assim, está melhorando e de repente desanda de novo. Parece que o negócio vai fluir, de repente desanda de novo. Parece que eu vou avançar ministerialmente, aí de repente desanda de novo. Parece que minha família vai entrar no eixo e de repente desanda de novo. Se você está vivendo ciclos repetitivos, é porque o teu comportamento continua sendo o mesmo. Então Jesus, ele falando com aqueles homens, depois que ele termina, diga assim, a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso foi Paulo afirmando aos coríntios. E Jesus falou sobre uma perseverança, porque não é fácil, porque a carne grita. Admita, irmão, a carne grita. É difícil. Aí Jesus fala assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, porque não é fácil, mas permaneça. Porque se vocês permanecerem, vocês literalmente serão meus discípulos. Ou seja, vocês irão refletir aquilo que eu sou. Literalmente vocês vão fazer a obra que eu faço.
Mas nunca se esqueça que eu sofri, fui abandonado, rejeitado, cuspido e humilhado. Mas se vocês permanecerem, porque permanecer na minha palavra significa algumas das vezes ser esquecido. Quem está comigo, diga amém. Significa algumas das vezes não ser compreendido. Amar a Deus, quando Ele começa a fazer tudo aquilo que nós queremos, é bom. Mas quando Ele começa a dizer não, tem gente que o confronta. Por que, Deus? Calma, rapaz. Sossega aí um bocadinho. Deixa eu concluir o processo. Está dando um passo a mais. Não te mandei dar. E tem gente que não consegue ter um ambiente de permanência, viver num ambiente de permanência. Porque dói. Servir a Deus não é de todo quanto cômodo. Eu costumo dizer que obedecer a Deus fazendo aquilo que a gente ama é maravilhoso. Mas muitas das vezes Ele vai nos exigir que façamos aquilo que não queremos. Aleluia. Muitas das vezes Ele vai exigir de nós um extremo. Muitas das vezes Ele vai exigir de nós algo que na nossa ótica não tem lógica. Mas se nós permanecermos na palavra, nós seremos os seus discípulos. Quem permanece na palavra, ama. Quem permanece na palavra, perdoa. Quem permanece na palavra, reconstrói. Quem permanece na palavra, recomeça quantas vezes for preciso. Quem permanece na palavra, não anda com incerteza. Quem permanece na palavra, o exterior não abala o interior. Quem permanece na palavra, literalmente está o tempo todo olhando para Ele. Quem permanece na palavra, ele não perde a sua essência por conta de comportamento de pessoas. Ele não fica o tempo todo, fala para mim, Rafael, fala forte, Rafael, a época do videocassete acabou. Quer ficar rebobinando a fita o tempo todo. Quer ficar remoendo coisas o tempo todo. Se senta na mesa para ficar falando do passado o tempo todo. Nunca tem uma novidade de vida. Se senta na mesa para olhar para o passado. Fala assim, Davi falou para ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Diga, e hoje, fala forte, irmão, que é profético, fala, e hoje eu falo para mim mesmo, não te procura no passado, porque tu não está mais lá, Deus já te restaurou. Não se olhe da mesma forma que você se olhava antigamente. Não se olhe com a mesma podridão que você olhava antigamente, porque o olhar de Deus para você é diferente. Não importa, ouça, se pessoas ainda te julgam como você era antigamente, importa é como você se enxerga diante de Deus. Tínhamos uma confissão de fé em Lagoinha, que falávamos assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Sim, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. E hoje eu serei tocado, ou seja, haverá algo novo que eu vou descobrir, eu vou acessar para a glória de Deus. Então Jesus, Ele vem dizer assim, ó, já que vocês encontraram comigo, já que vocês estão entendendo sobre a restauração, já que vocês estão entendendo sobre a grandiosidade do Pai, que é todo poderoso, entendendo a dimensão, tratando do teu vosso coração, todo homem é mau, mas sabe dar coisas boas, imagina o Pai que está no céu, já que tu entendeu tudo isso, já que tu muito foi perdoado, já que tu muito foi amado, então começa a te comportar exatamente como tal. Aí ele fala assim,
quando você permanece, você vai conhecer a verdade. E a verdade trará a você libertação. Aí está um grande segredo. Tem pessoas que entram na igreja, ela é apenas ouvinte de culto, ela é apenas frequentante de igreja, mas ela não permanece na palavra, ela só se alimenta daquilo que dão, ela não é alguém que busca um alimento. E ele diz assim: quando tu permanece, aí vem o texto seguinte, diga forte: quando eu permaneço, aí eu conheço a verdade. Não se trata de um culto, não se trata de uma pregação, mas se trata de vivência. Eu só conheço a verdade quando eu vivo na palavra. Pegamos o texto de João 8,32 e usamos só ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Ai, fulano de tal, olha, eu falei para ele da vontade de Deus, mas parece que nada muda. Não vai mudar mesmo. Ah, porque fulano de tal, eu estou evangelizando ele lá no meu trabalho, mas sabe, já falei tanta coisa boa, mas parece que não muda. Não vai mudar mesmo. Antes dele falar conhecereis, ele fala: se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu amo português. A gente precisa entender mais e mais a nossa língua. Depois do verso 31 tem um ponto e vírgula, dizendo: não acabou. A frase não termina aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo, ponto e vírgula. Agora vem o complemento. E, um artigo definido, e conhecereis a verdade, porque vocês permaneceram na minha palavra. Isso é você entender o que Cristo fala. Isso é você entender exatamente o que Ele transmite. Vocês permaneceram em mim, agora vocês são meus discípulos. E porque permaneceram, aleluia, porque se tornaram discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E, aleluia, a verdade vai provocar em você uma libertação de você mesmo. Uma libertação da tua mente que te escraviza, uma libertação das acusações do diabo, uma libertação das amarras do pecado. Você será livre de todo o teu passado. Então diga para você: não te procura no passado, tu não está mais lá. A gente não tem apenas que só cantar, temos apenas que viver. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, aí eu vou. Ah, eu sou nova criatura. Mas olha para si. Começa a se reduzir. Começa a olhar para as pessoas, começa a se medir. Cria expectativas em pessoas reconhecerem você. Cria expectativas e começa a querer se comparar. Irmãos, não importa o que você vai conquistar nessa terra. Não importa se você vai andar de Land Rover ou de Peugeot. Não importa se você vai, sei lá, não vai, tudo se perde nesse mundo. Roupa se rasga. Não vale nada. Vale nada. Tem gente que acha que ser nova criatura é estar todo revestido de Louis Vuitton. Às vezes eu olho, desculpa a expressão, quem gosta também. Parece uma arara azul todo colorido. Eu respeito quem usa. E é caro. Eu fico assim. As pessoas, por não compreenderem a palavra, nossa, fulano mudou, trocou de carro, aceitou Jesus. Isso não é mudança, irmão. Nossa, fulano mudou. Tu viu a casa que ele comprou? Deus está abençoando ele. Isso não é mudança. Isso é algo natural da vida.
Tem gente que isso é uma questão de valor. Tem gente que é contente em andar num Peugeot, porque olha para o carro como algo que serve para resolver um problema de locomoção. Só para isso. Mas tem gente que olha para um carro como a maior satisfação da sua vida, a realização de um sonho. Isso é uma questão de valor. Tem gente que não tem pena de ir no restaurante e gastar 200 euros numa comida boa, porque ele gosta de comer. Para alguns vai ser um absurdo. Isso é uma questão de... Não se julga, isso é uma questão de valor, cada um tem o seu. Tem gente que trabalha, faz horas extras e tal, economiza dinheiro para quê? Para fazer uma turnê em Israel, para ir na Grécia. Gosta de viajar, não é? Se pudesse ser piloto de avião, seria. Isso é uma questão de valor. E às vezes, nós olhamos para as pessoas e acabamos o quê? Falando da transformação, que isso é muito errado, até porque julgar não é o nosso papel. Não, olha lá como ele passou a se vestir melhor. Olha lá como ele mudou de carro. E não é sobre isso que Jesus fala. Olhe para mim, não seremos, e você não é, uma igreja que conquista bens materiais, mas está cheio de conflitos no teu interior. Em nome de Jesus, você não é e não será uma igreja que conquista bens materiais e está cheio de síndrome, está cheio de doença interna, com a alma ferida, cheio de rancor, cheio de mágoa. De que me vale ter tudo isso e não ter a paz de Deus que excede todo entendimento na minha vida? Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai conquistar sim, mas é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Você permanecerá na palavra, vai conhecer a verdade e vai parar de ficar se chorando pelos cantos, mas vai dizer: o meu Deus é todo poderoso. Ai, hoje eu tenho dinheiro, glória a Deus. Hoje eu não tenho, glória a Deus também. Eu posso viajar, ai, glória a Deus. Eu não consigo, glória a Deus também. Eu tenho um carro bom, glória a Deus. Ai, é uma fubiquinha velha, é um Corsinha, glória a Deus também. Porque não é sobre aquilo que eu possuo materialmente, mas é sobre a paz que está dentro de mim, que chegou o Espírito Santo e disse: tu não é mais o mesmo, tu não é mais escravo do medo, tu não é mais escravo do pecado, aleluia, tu não é mais aquele de antigamente. Rafael, tu mudou, eu mudei as tuas vestes, coloquei um anel no teu dedo, eu mudei a tua direção, eu te transportei do império das trevas, vem para cá, para o reino do Filho do meu amor. É sobre isso. Nossos testemunhos, quando nós falamos, tem que ser algo prazeroso. Por quê? Porque nós olhamos e falamos: olha de onde Deus me tirou, irmão. Misericórdia. Glória a Deus. Quem tu és agora? Nova criatura sou. O velho homem já morreu. Aqueles judeus olharam e falaram assim para ele: ei, mas a gente vai no culto. Minha mãe era crente, meu avô era crente, rapaz. Eu nasci na igreja. Eu jamais fui escravo de alguém. Ah, eu sou judeu, eu tenho dinheiro, rapaz. Respeite. Judeu pernambucano esse, né? Respeite, vice. Eu tenho dinheiro. Nunca fui escravo de ninguém. Já viu o carro que eu ando? Ah, rapaz, sou mais que abençoado. Você vem dizer uma coisa dessa para mim? Eu sou provedor, rapaz. Nunca fui provido. Eu dou, não peço emprestado. Eu sou é cabeça, não sou cauda. É o que eles estão falando para Jesus. Jamais fomos escravos de alguém. E tu está dizendo: sereis livre? Como é que é isso? Jesus fala: em verdade vos digo,
Em verdade eu vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. Meu Deus! O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Não se ofenda com o que eu vou falar, irmão. O escravo nunca se sente pertencente. O escravo sempre se sente inferior. O escravo sempre se sente indigno. É até uma autocomiseração. Eu não mereço, Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Parece que Jesus fala: então eu morri para ti, por quê? Tu não merece ter a paz que excede todo entendimento? Não estou falando de dinheiro. Você não merece caminhar com leveza? Se eu já disse para ti: vinde a mim, tu já veio, cansado, sobrecarregado, eu já te aliviei. Se tu já está buscando o reino dos céus e a justiça, e eu estou te acrescentando coisas, por que tu está dizendo que eu não mereço? Que tu não merece? Porque a mente daí é de escravo. E quando a mente é de escravo, você nunca se comporta como filho. Você é alguém que pode até ter coisas, mas como tu está escravizado, você não consegue ter paz e alegria. Sempre te falta algo. Eu costumo falar, irmão, o carro você consegue trocar, você só falta lamber a roda nos primeiros meses. Depois, deixa aí. Telemóvel só é bom antes da primeira queda. Quando cai a primeira vez, tu já... Me presta o telemóvel aí, toma. Você joga. Você não pode ser alguém que diz assim: não, eu sou abençoado. Se literalmente você olha para você, ainda se vê o velho homem. Olha para você, ainda se condena. Olha para você e não consegue entender o que Deus está fazendo na tua vida. E eu não estou falando de dinheiro nem de bênção. Eu estou falando de vivermos o Evangelho, a palavra de Deus que diz: olha, em paz me deito e logo pego no sono. Não, eu não fico remoendo pessoas. Por quê? Porque Deus me faz descansar em segurança. Aleluia. Estou dizendo para você o discernimento que eu tenho de viver na presença de uma permanência e entender que é difícil tentar uma acusação no mundo espiritual. Que isso, pastor? Está lá desafiado. Quem tentará acusação contra um eleito de Deus? Olha, é Deus que justifica, tá? E é pai dele. Quem vai se ousar a condenar? Porque Cristo foi quem morreu por ele, está vindo advogar a causa dele. Todo dia, no tribunal, tentam, mas não conseguem. Diga: todo dia. Está lá em Apocalipse. O acusador, todo dia, tenta me acusar, tenta me matar. O meu pai me justifica. Agora o problema é que às vezes eu mesmo me condeno. Você é filho. Se você é filho, você vai permanecer na casa do Pai para sempre. Irmãos, já passou 2 minutos, mas eu preciso falar isso. Todo filho sabe que tudo que é do pai é dele. Todo filho olha para as coisas do pai e sabe que é dele, então ele não fica agoniado. Todo filho vive descansado e desfruta daquilo que o pai consegue prover.
Aleluia. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todo escravo fica o tempo todo desejoso, se esgota, porque ele acha que tudo que ele vai conquistar é mérito dele. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer, não, eu tenho que me esgotar, eu tenho que me... Meu Deus! Mas o filho não. O filho entende a sua porção. O filho entende que tudo que ele está vivendo é o pai que está concedendo. O filho entende que se for da vontade do pai, algo maior acontecerá. O filho descansa no Senhor, o filho confia nele e entende que o mais ele fará. Aleluia. O filho faz tudo que vem às mãos dele, conforme a força dele. E se for além, Deus vai dar mais força. É Deus que faz o resto. Ele não se indigna pelos malfeitores. Ele não se indigna por aqueles que praticam a maldade. Ele descansa. Ele vive na terra e é alimentado. Isso é filho. Jesus olhou para aqueles homens e falou assim, vou falar na primeira pessoa. Ele falou na terceira, se o filho vos libertar. Ele falou assim, se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia. Eu gosto da parte A do verso 38 que ele fala assim, eu falo das coisas que eu vi de meu Pai. O que eu vos falo é algo seríssimo. Igreja, é um outro ano. É o ano da aliança. Não permaneça como o ano passado. Não permaneça como em 2024. Não permaneça como 2023. Não volte para 1992. Não volte para um passado que não existe mais. Você tem um presente de Deus que se chama hoje, que se chama agora. E esse agora, esse hoje, dependendo, a gente fala muito de posicionamento, mas não sabe o que é. Quando você se aposturar como filho, você muda todo o teu futuro. Passou. Ficou para trás. Reconstrói. Ei, dá uma chance para alguém. Ela não é mais a mesma pessoa. Não fala mal não, porque talvez Deus já visitou ela e já transformou. Esse é o ano da aliança. Por favor, não se procure mais no teu passado. Eu não sou mais assim. Deus já me mudou. Deus já me restaurou. Deus já fez algo lindo na minha vida, já me transformou, já me tirou do império das trevas, eu já o aceitei, eu já fui batizado. Eu conheço pouco da palavra, mas o que eu conheço é o suficiente para definir a minha identidade naquilo que eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou. Posso ter até me afastado durante um tempo, mas eu já retornei. Eu não sou mais aquela pessoa. Às vezes eu tenho medo, às vezes eu tenho receio, mas eu sei que Ele já me restaurou e eu vou vencer esse medo. Eu vou me unir aos irmãos que estão cantando, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu vou me unir, vou dizer eu sou filho e vou me posturar como filho. Eu não quero ser escravo do medo, eu não quero viver ansioso, eu não quero ter ansiedade, eu quero ter anseio. Olha, é diferente. Eu não quero ter ansiedade, eu quero ter anseio. Meu Deus. É diferente. Eu tenho um anseio, eu tenho um desejo, mas eu não tenho ansiedade. Amém, irmão?
Nessa manhã o Espírito Santo vai trazer cura para todos nós que estamos aqui. Todos. Você vai se enxergar diferente. Não é que você vai se enxergar maior, é que você vai ser leve para você mesmo. Nada pode te acusar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Fique de pé e ore ao Pai. Eu não sou mais escravo, nem do pecado, nem de acusação. Declare isso mais uma vez, Lagoinha, diga: e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo. Você não é mais, não. Você é filha, mulher. Você é filho. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso. Eu sou filho de Deus. Diga com convicção, ele abriu o mar. Diga. Abriu o mar para eu passar por ele. Aleluia! Enquanto você canta, ele te cura. Ele muda a tua mente. Agora eu posso. Diga: eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia! E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho Aleluia! de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã afastado dos caminhos do Senhor. Mas se você tem um desejo no teu coração de reconciliar, sai do teu lugar em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não sei se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não confessou, aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador. Se tem, sai do teu lugar, deixa eu orar por você. Não fica mais como escravo. Posiciona-te como filho. Glória a Deus. Posicione-se, igreja, como filho. O bom é que todos nós que estamos aqui somos amados do Senhor. E se nós somos amados do Pai, nós vamos nos amar uns aos outros. Nós temos uma aliança não só com Ele. Não podemos viver uma hipocrisia dizendo eu amo a Deus. Aleluia, nós não somos escravos, somos filhos. Você vai começar a prosperar e ter felicidade. Ainda que não seja da maneira que você quer, mas mesmo assim vai ter contentamento, não vai ter depressão. Porque você é filho. Nossa herança não está aqui, está lá. Nossa recompensa está lá. Ah, irmão, você está pedindo tanta bênção, você já tem rua de ouro para andar, espera só mais um pouco. Você tem um ambiente lindo que você vai morar, não te preocupa se tu não conseguir uma casa própria aqui não. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele vai preparar uma casa para nós. Eu vou preparar um lugar. Depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque já está tudo... Não, irmão, calma, sossega o teu coração.
Eu estou triste porque não passou o financiamento. Calma, Jesus está fazendo uma casa para ti. Não se turbe o vosso coração, você é filho. Oh, filha de Deus. Não se turba não, tudo vai se encaixar direitinho. Você está no lugar certo, na hora certa. Papai não erra. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo que nós estamos vivendo em ti. Te louvamos e te engrandecemos e queremos literalmente nos posicionar como filho, como filhas. Queremos viver o teu amor e viver em paz. Queremos estar com convicção que estamos assegurados pelo Senhor. Wesley e Carmelita, deixa eu orar por vocês aqui. Se o Pai trouxe a convicção no coração de vocês, se o Pai trouxe o descanso ao coração de vocês, sorriam. Do Senhor é a terra. Jamais deixaremos de ser uma família. Estamos juntos em Deus o tempo todo. E vocês têm uma casa que estarão orando por vocês. A Bélgica é aqui do lado. E eu sei que assim como o Pai cuidou aqui todos esses anos, Ele vai cuidar lá. Tudo está na direção dEle. Se for um período de tempo, deixa Ele fazer. Descanse. Mas continuamos com o mesmo elo, com o mesmo afeto, com o mesmo amor. E queremos agradecer também por todo o tempo que tivemos aqui. Se for da vontade do Pai, vai ter mais tempo ainda, porque nós somos filhos. Amém? E nós como igreja queremos abençoar a ida de vocês à Bélgica. Queremos abençoar, queremos estar literalmente liberando toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais para a vida de vocês, para a família de vocês. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós apresentamos a Ti esta família, que neste ano novo viverá um novo ciclo. Depois de tanto tempo em Portugal, vivendo coisas lindas em Portugal, entendendo no Senhor um tempo de estar na Bélgica. Não iremos olhar para a questão política, não iremos olhar para o que está acontecendo lá, porque o Senhor é aquele que esconde teus filhos no teu esconderijo, para descansarem à sombra do Onipotente. Nós abençoamos o Wesley, a Carmelita, o José, o Antônio, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que a cada passo eles tenham convicção do Senhor, que a cada movimentação eles sintam a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, engrandecemos a Ti porque temos vivido dias maravilhosos, e eu sei que eles viverão lá também dias maravilhosos, que eles possam descansar na Tua vontade e estar atento ao Teu falar. Blinda essa família, Senhor, livra eles de todo laço, dá discernimento a eles de tudo aquilo que eles viverão. Dá discernimento a eles, para eles sempre viverem no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa manhã. Obrigado por cada filho. Obrigado pelo tempo de comunhão que o Senhor já preparou para nós ali estarmos juntos, conversando, almoçando. Engrandecemos ao Teu nome por cada filho e filha que nesta manhã está saindo daqui posicionado. Essa semana nossa postura será diferente, e pela postura ser diferente, acessaremos coisas diferentes para a glória do Teu nome. Continua a manifestar o Teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. E a eleita do Cordeiro diz, e os filhos de Deus dizem, aplauda o nome do Senhor, e abraça esse filho, abraça essa filha.